Eu me envolvi com um cara mais velho e os meus pais descobriram mexendo nas minhas redes sociais. Descobriram que eu tinha tido relação sexual com ele, sendo que eu só tinha 12 anos de idade. Eu cresci no interior muito pequeno. E aqui todo mundo sabe da vida um do outro. Quando os meus pais descobriram que esse cara era mais velho, era maior de idade, eu com 12 anos, eles decidiram denunciar e fazer corpo de delito. E foi um processo bem complicado. Os meus pais tentaram me proteger, mas eu fiz porque eu quis. Mas eles não entendiam porque eu não conseguia falar isso. Eu não conseguia me defender e nem defender, até porque, sinceramente, eu não conseguia falar e explicar o que estava acontecendo. Então, os meus pais decidiram me colocar numa sessão de psicóloga. E uma vez por semana eu tinha que ir para psicóloga, porque estava rolando a maior confusão, né? Os meus pais estavam muito preocupados em ter sido um estupro. Lá na psicóloga, eu mentia para ela em todas as sessões. Eu sempre mentia para ela e eu sempre mentia, mas sinceramente, eu estava cansada. Um dia eu tive uma crise de ansiedade muito forte, eu senti um impacto muito grande no meu peito, no meu corpo, e me deu muita vontade de chorar, uma angústia, e eu queria muito conversar e pedir para os meus pais que me levassem na sessão para psicóloga. Ela conseguiu conquistar a minha confiança, porque se eu pensei nela no meu momento de aflição, ela tá fazendo o papel dela bem. O que acontece é que lá no momento, eu comecei a falar e de repente, eu comecei a falar tudo que aconteceu. E tudo aconteceu assim. Eu tava navegando na internet e tinha um garoto de 17 anos de idade, que ele era super legal, educado, ele era do meu bairro, e a gente se via às vezes na praça, quando eu voltava da escola, coisas assim, bem joviais. Ele sempre me mandava mensagem, sempre conversava comigo, e às vezes a gente se encontrava na pracinha perto das nossas casas, e a gente ficava ali juntos, conversando, papeando. Sempre fui uma menina que os meus pais me deixavam livres, né, até demais. E um dia ele me mandou uma mensagem, a gente sempre ficava de beijinho, né? E ele me mandou uma mensagem falando, e aí, vamos transar? Vamos ter relação? E eu parei e pensei, que idade que faz relação? Quantos anos? Como que é? Será? E sinceramente, eu já dava uns beijinhos, eu sentia umas coisas assim boas no meu corpo que eu também não sei nomear, não sabia nomear o que era, né? Sabia entender qual que era essa sensação gostosa que eu tinha quando eu beijava com ele, como se alguma coisa dentro de mim acendesse. E esse foguinho que acendia era gostoso, era bom. Então, quando ele me chamou para fazer isso, que eu fiquei me questionando que idade que era, eu falei, se eu já posso beijar e tem essa sensação no meu corpo, então sim. E beleza, nos encontramos à noite, ele me levou para casa dele. E foi muito constrangedor, porque cheguei lá na casa dele e os tios dele estavam todos lá. E ele nem me levou lá para cumprimentar, ele me arrastou direto para dentro do quarto. E a gente fez. Ele tirou minha virgindade. E foi estranho. Eu não sei o que eu senti. Mas depois disso a gente fez mais umas 3 vezes. Mas eu só fazia. Eu queria entender o que eu estava fazendo. Eu queria melhorar o que eu estava fazendo. Eu queria descobrir o que eu estava fazendo. E eu fazia isso fazendo. Praticando. Só que depois a gente se afastou. Não deu certo. A gente começou a discutir, a brigar, até porque eu acredito que eu mudei o meu jeito de ser, de pensar e de agir, e ele também, então a gente se afastou. E eu comecei a querer ficar com outros rapazes nessa busca, por tentar descobrir o que eu estava fazendo. E aí, eu marquei com esse rapaz mais velho. Eu fiquei com ele. Foi consentido. Eu contei isso para minha psicóloga. E ela foi e conversou comigo que um dia nós contaríamos para os meus pais. E eu falei para ela que sim. E decidimos contar naquele dia mesmo. Eu contei para minha mãe. E minha mãe ficou me olhando com uma cara de rejeição. Não sei. E quando eu contei pro meu pai, o meu pai me disse: ai, que bom. Graças a Deus que você falou a verdade, meu filho, porque eu tava morrendo internamente.
pensando que eu tinha sido machucada, forçado, algo do tipo. Os meus pais não brigaram comigo. Eles pediram para que eu continuasse fazendo as sessões de terapia. E eu só tenho 13 anos de idade hoje. Eu ainda sou uma menina. Eu ainda estou passando por um processo de psicólogas e tentando entender tudo que aconteceu comigo. Tentando entender a cabeça dos meus pais. Mas, de certa forma, alguma coisa a gente vai aprender disso.